Olá, gente. Chegando amanhã, o primeiro dia da prova impressa do Enem 2020. Enfim, chegou. Mas antes de a minha intenção aqui é passar algumas dicasinhas simples, não de conteúdo, mas do que pode ser um atrapalho pro dia. Mas antes, tem muita gente me perguntando: Mesquita, mas está a notícia que vai ser anulado. Gente, foi anulado em Manaus, no Amazonas. Foi anulado lá, simplesmente só lá. Nós temos que aprender a ler notícias. Se nós não conseguimos entender pela manchete de uma notícia o que está dizendo lá, como que nós vamos saber interpretar um texto? Então, foi pedido em vários estados, inclusive no Acre, a anulação não, o adiamento. Eu acho que eu devo ter falado anulação lá de Manaus, mas só adiamento e já tem data marcada para fazer. Então, se nós foi pedido não quer dizer acatado, e já foi negado. E também o presidente do INEP já deixou claro que se alguns prefeitos determinar que não seja aplicada essas provas, possa ser que essas cidades fiquem sem o Enem. Que prefeito nenhum quer que as pessoas do seu município fiquem sem oportunidade de entrar na universidade. Não é isso? Pelo contrário, os prefeitos deveriam tentar facilitar esse processo. Não é isso? Então no Acre vai ter Enem, já está confirmado, a justiça negou o pedido e vamos fazer. Simplesmente ter contato. Ninguém vai estar conversando, são regras já. Então não precisa nem orientação, porque isso aí já é regra e não tem exceção, senão a pessoa é eliminada do certame. Então é obrigatório estar usando máscaras, tem um distanciamento, salas o mínimo possível de alunos, de participantes, que está sendo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber onde você vai fazer a prova. Já fez isso? Entrou lá no site do INEP, no site do governo, pegou o cartão de confirmação, tirou um print, uma foto ou imprimiu? Se não, vá fazer isso. E muita gente não está sabendo da senha. Essa senha você vai precisar para fazer a prova e também para se inscrever nas oportunidades que o Enem vai te dar, que são várias no Brasil. Outra coisa, soube onde é a prova. Beleza. Agora verifique a previsão do tempo para esse dia, para aquele local. Porque pode estar chovendo, pode ser que seu mototáxi não chegue, pode ser que sua roupa molhe, seus documentos molhem, você não tenha tempo de chegar lá se você não tiver previsto isso. O trânsito fica mais lento quando está chovendo. Então verifique a previsão do tempo. É essencial. Verificou a previsão do tempo? Vocês sabem de que as salas podem ter climatizações quentes, que é difícil, e fria, ar-condicionados ligados direto. Então, para que você se sinta confortável, leve uma roupa que seja fina, tipo algodão, por exemplo, essa, mais uma jaqueta de frio. Porque se tiver quente, você simplesmente não usa a jaqueta. Mas se tiver frio, você vai precisar, para se sentir mais confortável, mais aquecido, que você não vai poder estar falando com, desliga isso e gerar uma confusão na sala. Então vá preparado para essas duas situações. Eu acho que referente à climatização é isso. E vai de calça comprida. Vai de calça comprida, tênis, se possível. Porque os pés, as extremidades do nosso corpo é onde absorve e dispensa mais calor, mais a temperatura. Não? Então, se for de sapato, você vai estar bem aquecido. Tá certo? Então não tem problema. Agora vamos falar de comida. No horário do Acre vai abrir 9h30 o portão. 9h30. No seu horário de almoço normal, você vai estar lá, já deve estar lá. Então, coma o suficiente, uma comida pesada. Por que eu falo pesada? Claro que tem que analisar. Você conhece o seu intestino, seu comportamento alimentar. Você vai saber se o tipo de comida que você está comendo não vai poder lhe fazer mal. Corre o risco, claro. Mas você já vai almoçado, porque o portão vai fechar às 11 horas. Abre 9h30 e fechar 11 horas. Então 11 horas é o horário normal de almoço, para quem tem uma disciplina rígida referente a isso. Então você não vai poder estar comendo lá. Até porque você não vai levar uma marmita, né, também. Não vai ter esse espaço. Então coma algo que para garantir que não vai lhe deixar com fome.
Ah, mas eu vou levar um biscoito, coisa. Vai, se você quiser, pode levar. Indica, inclusive, que tire os biscoitos, coloque em um recipiente transparente, aí, um vasinho. Leve numa sacola de pano que chia menos, que não vai incomodar as outras pessoas e também a você. Leve água. Coloque ela escondida, que se deixar em cima da mesa você vai estar querendo, em vez de quando está bebendo. Coloque ela debaixo da mesa quando for preciso, na sacolinha. Tá? Porque são mais de 5 horas de prova. Então você não tem o hábito de ficar sentado ali mais de 5 horas. Então é algo que vai te incomodar muito. Então eu vou alimentado já como se tivesse almoçado. Até porque o meu intestino vai me dar uma condição de que não dá tanto sono quando eu como algo muito pesado. Então se você tem o hábito de dormir meio-dia, te prepara que vai te dar sono. Então o que você vai fazer? A alimentação vai te ajudar, vai te ajudar a não dar esse sono. Então já se prepara para não fazer. O certo é você já ter começado uma semana antes a não dormir meio-dia, se você tinha esse hábito. Não levar comida suficiente, como eu já falei, ou muita comida, porque você vai se desconcentrar. Vai achar, a comida tá ali, eu tenho que comer, tenho que comer. E aí vai criar um comando no seu cérebro que vai ficar te tirando da prova. Não se preocupe com o tempo. Tempo. Depois que se preocupe com o tempo de chegada e não de saída. Quando eu falo de se preocupar, é de sair logo. O tempo de ir logo para casa, de ansiedade, de conversar sobre as questões lá fora. Muitos vão terminar antes mesmo da hora de poder entregar o primeiro cartão. Eles vão terminar porque eles terminou para eles. Mas isso não quer dizer que eles saibam. Até porque o Enem é um sistema de seleção dos mais difíceis do mundo. Então você não está fazendo qualquer provinha, não. E os textos do Enem são muito grandes. Houve reclamações em edições anteriores e talvez venha ter novamente. Possa ser que tenha reduzido o tamanho e a quantidade desses textos. Mas ninguém sabe, só quem sabe é o INEP. Então, faça tranquilo, faça primeiro as disciplinas que você tem mais dificuldade ou então que vale mais para o curso que você quer cursar. Redação é 1000 pontos ali que tu pode tirar 800 tranquilo, cara. Então faz logo redação. Vai para redação que tu tá ainda tranquilo, com a mente boa, sem perturbação. Biologia, por exemplo, amanhã tu tem dificuldade de português, faz ali as que são mais fáceis para ti, garante logo de que as fáceis tu não vai errar questões dadas. E depois as que tu praticamente precisaria chutar de qualquer jeito, vão ficar por último. Então tu garante ali uma concentração, ou tu pode escolher também, e garantir uma concentração melhor naquelas que tem mais dificuldade, e as mais fáceis tu de qualquer jeito vai poder acertar porque são mais fáceis para ti, de disciplina que for fazer. Mas eu vou fazer primeiro redação, e depois vou voltando ali no sistema de exclusão de algumas outras, fechando algumas e deixando algumas em dúvida, mas marcadinha lá para quando o tempo chegar em cima da hora, porque normalmente sou o último a sair. E você passou um ano, na verdade a sua vida todinha estudando para isso. Não foi para outra coisa, foi para isso, para entrar na universidade. E essa é a porta de entrada. Então por que tu vai se apressar para 5 horas se tu já passou aí 12, 20, enfim, quantos anos estudando para isso? Né? Então para que se apressar? Toda a sua preparação foi para isso. Se não se preparou, mas mesmo assim, são 5 horas só da tua vida, que vai te levar um resultado pro resto da tua vida, principalmente financeiro, cultural, estrutura, enfim. Então, nada de se preocupar, vou terminar logo, eu não vou. Se preocupe só com o resultado e nada mais. Tempo de chegada, chegue bem antes, verifique a sala, vá no banheiro, conheça o ambiente. Então, isso aí não vou nem entrar nesse quesito. Caneta. Cadê? Azul. Material transparente aqui. Mas não pode azul. Não pode. Preta e leve mais de uma. Preta e leve mais de uma como obrigação. Como obrigação. Que você vai dar do lado de concorrente. Por mais que os outros levem mais de uma. Ah, vou tomar emprestado. E já busca essas canetas hoje, que amanhã é domingo, tá fechado. Se você precisar comprar e não achar aí na tua casa. Que preto é mais difícil, né? A minha caligrafia é preta, em caneta preta é diferente. Que vira. Infelizmente o INEP não vai pensar nisso. Deve mais de uma, tá?
Gabarito. Eu fiz anotando só aqui que eu nem entendi o que é, mas enfim. Gabarito. Gabarito normalmente deixamos para o último momento. Eu tive experiência em alguns concursos que não deram tempo eu ler, mas eu marquei isso lá no gabarito. Reserve um tempo no mínimo de meia hora, no mínimo, para preencher o gabarito. Porque o gabarito precisa de atenção. Não adianta você acertar na prova e não saber passar para o gabarito. Errar a questão lá no gabarito, você viu de nada o tempo que tu passou lá, lendo e relendo. Então, no mínimo, recomendo de que se você tiver a capacidade de terminar a prova antes e deixar uma hora para o gabarito, para ir passando de calma, sem preocupação, revenda até algumas questões que ficarem em dúvida, porque uma questão, umas palavras que podem ter lá na frente, pode ser resposta de uma questão que tu está em dúvida. Então, isso pode acontecer. Então, não deixe menos de 40, meia hora. Meia hora é assim aquele gritante já o alarme, tá bom? Então, acho que é isso. A regra básica. Não é a regra técnica de conhecimento, mas são coisas que podem te ajudar e ter um resultado. Porque quando é preparação para estudo, até o que tu come, a hora que tu acorda, o que tu faz quando acorda faz diferença. Tudo, tudo, tudo. Até com quem tu fala faz diferença. Então, esse ano eu não aprendi nada de conteúdo. Mas eu aprendi a estudar coisa que está muito longe do sistema de, estudo, de ensino do Brasil público. Eu que sempre estudei em escola pública, tive 2 meses de preparação aqui de escola particular e passei a estudar de forma individual e aprendi que, infelizmente, nós estamos longe. A escola ensina, diz o que estudar, mas não diz como estudar. E como estudar é o primeiro passo que você tem que fazer. Então é isso. Verifique hoje seu cartão de confirmação, anote sua senha, porque mais na frente você vai precisar dela bem claro. E boa prova!